Nós vamos ler a partir do versículo 33, um texto muito conhecido, tantas vezes pregado na igreja, que todo crente já ouviu. Fala da ressurreição de Lázaro, né? Vamos ver das novidades, vamos ver o que Deus nos revela nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, João 11, do versículo 33 a seguir. E se você... Está soltando aqui, né? Então, quem estiver sem Bíblia, é só acompanhar pelo telão. Que diz a palavra de Deus. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor. Responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego, será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Amém? Somente até aí. Começar com uma pergunta hoje. Por que Jesus chorou? O que é que move o coração de Deus? Vai pensando, porque eu gosto nas minhas ministrações de envolver as pessoas sem entrar dentro da história. Porque a pregação numa igreja, a pregação da palavra, ela serve para ativar a nossa fé. A pregação é diretamente para o coração dos ouvintes, para que aquilo produza fé em nós, para que nós tomemos uma atitude. Então, a pregação ela não vem para ensinar a Bíblia. A pregação não é exposta para aprender alguma coisa, ou então para decorar versículo bíblico. Não é para isso que nós temos a palavra de Deus. A Bíblia serve para nos ensinar e para que possamos entender qual é o nosso papel como igreja hoje aqui. Então o objetivo dessa ministração hoje não é eu ensinar qual foi o jeito que Jesus ressuscita Lázaro, tentar provar em teologia, e nem em mundo espiritual, ou assim, porque faz assim e tal. Não. Como eu já vi várias pregações, pessoas explicando o milagre. Não é, o objetivo hoje não é isso. Mas eu quero com essa ministração, que o Espírito Santo me ajude a nos fazer entender o que Deus quer de nós hoje com esse milagre. Então o que importa para nós, não só nessa ministração, mas na de quarta-feira, no domingo que vem, daqui até o céu, é nós entendermos qual é o nosso papel em relação ao que a palavra de Deus nos ensina. Porque as igrejas falharam muito de explicar, de ensinar, e a gente, eu ouvi muita gente velha de igreja dizer, eu quero aprender a palavra, mas para quê? Então não adianta nada você aprender a palavra. Nós temos que entender o que é que nós temos que fazer. E aí tudo vai dar certo. Mas reforço a pergunta, por que Jesus chorou? Por que Jesus chora
nessa situação? O que move o coração de Jesus? Então Jesus ele está em missões agora. Ele está numa região longe da cidade de Betânia, onde aconteceu esse milagre. E Jesus ele recebe a informação de que o amigo dele, Lázaro, está doente, mas uma doença grave para a morte. É interessante que esse é um dos maiores milagres bíblicos que já existiu. Porque a ressurreição, já tinha acontecido algumas ressurreições aqui, mas ressurreições espontâneas ou imediatas, como o caso da filha de Jairo. Na filha de Jairo, Jesus também ressuscita ela, mas ela tinha acabado de morrer. Mesma situação, foram lá chamar Jesus, Jesus vai, a filha está doente, ele mesmo foi lá chamar. E aí, no caminho, enquanto ele está indo ali, perto ali, a menina morre, tinha acabado de morrer. E ele vai lá e ressuscita. Então um milagre desse pode ser contestado. Concorda comigo ou não? O médico ressuscita quem morre? Médico ressuscita quem morre? Sim ou não? Claro que ressuscita. Olha, todo dia. Morte clínica. Aconteceu ali, às vezes com o aparelho o médico ressuscita a pessoa. Não é? A pessoa morreu, o coração parou, morreu. Atestado ali, morte clínica. E às vezes ali, porque é imediato, e ali com aparelhos, a pessoa, às vezes ela até volta, ainda contando que deu uma voltinha ali pelo hospital, ela está sim testemunho. Então Jesus, ele demora 4 dias para quebrar uma crença judaica. Porque na crença judaica o que rolava era o seguinte: até o 3º dia ainda dá para ressuscitar. A crença judaica cria nisso, que no 4º dia, o corpo do falecido já apresentava sinais de decomposição. E a alma da pessoa que havia falecido, que acreditava-se por essa crença, que pairava sobre o corpo por 3 dias. Os judeus naquela época acreditavam nisso, uma parte dos judeus. E até o 3º dia aquela alma poderia voltar para o corpo. Mas depois do 3º dia a alma partia para o desconhecido. Então Jesus espera 4 dias para quebrar toda a lógica humana, para quebrar toda a religiosidade, para mostrar que para ele tanto faz o instantâneo depois de 3 no 4, porque quando ele chega, para ele a morte não existe. Quando ele chega, ele mesmo fala isso, não, Lázaro está dormindo, não, ele morreu, mas eu vou ressuscitar. Ele fala a mesma coisa que a filha de Jairo, sabe por quê? Porque para o nosso Deus, a morte é só um sono. Nosso corpo vai morrer, mas a Bíblia está dizendo que um dia ele vai dar uma voz de comando e o nosso corpo vai ressuscitar. Até o mar vai dar os seus mortos, a pó da terra vai dar os seus mortos. E todos estarão diante do trono dele. Os que forem salvos para viver eternamente em paz com ele. E os que não tiverem com o nome no livro da vida para sempre apartados dele. Isso que é a palavra de Deus nos informa. Isso que, para quem crê em Deus, isso aqui é a coisa mais importante. Então Jesus, ele demora 4 dias intencionalmente. Por quê? Porque quando ele recebe a informação, ele está a 2 dias de caminhada do lugar que ele estava. Ele calculou. Ele pensou assim, eu vou esperar 2 dias agora aqui, porque eu estou a 2 dias de lá. Se eu sair daqui hoje, eu vou chegar em 2 dias. E se eu chegar lá, eu vou chamar ele vai ter que ressuscitar. Só que eu não posso chegar em 2 dias, então eu vou esperar. Então ele fica 2 dias no lugar que está João 11:6. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. E aí quando dá 2 dias, ele fala, vamos embora, porque agora 2 dias até lá, chego lá com 4 dias. Ou seja, o quadro irreversível, nós vamos contar uma outra história agora. Porque aquilo que não tinha mais jeito, quando eu chegar, vai ter jeito. Porque aquela situação agora que até os mais fervorosos, aqueles que talvez já tivessem visto vários milagres, falam, 3º dia, talvez até as irmãs, né? Vem porque ele está doente, vem porque ele está ruim, vem porque ele está morreu. As próprias irmãs falam, se o Senhor estivesse aqui quando ele estivesse vivo, quem sabe poderia ter mudado essa situação. Aí Jesus fala assim, Marta e Maria, porque as duas perguntaram a mesma coisa. Quem vive
crendo em mim, ainda que esteja morto, verá a vida, ressuscitará. Aí Jesus chega e faz o milagre. Agora eu venho com a pergunta. Ele demorou intencionalmente. Na cabeça dele, ele vai para ressuscitar. Ele chega com 4 dias. Ele vai ressuscitar, tanto que ressuscita. Por que ele chora? Por que ele chorou? Se ele sabia que ele ia ressuscitar, o teólogo Beto, por que o Beto tem cada uma, meu? Ele está lendo a Bíblia demais, você sabe dessa. Por que ele chorou? Se ele, ele está indo lá, então está todo mundo chorando lá, e esses daqui que estão com ele não estão sabendo de nada, aí, mas lá os caras estão nos ameaçando de morte, nós estamos na Galileia, vamos para a Judéia, ai meu Deus, vamos lá ver o que vai dar. Mas na cabeça de Jesus ele já sabia o que ia fazer, esse tempo estava calculado. Mas quando ele chega lá, é exatamente o que ele planejou. Mas por que ele chora se ele sabe que vai ressuscitar? É algo que a gente tem que parar e pensar, né? Pô, mas se ele sabe que vai ressuscitar, ele falou que morte para ele é sono. Ele falou que eu vou lá e vou resolver essa situação. Ele chega lá, humanamente, clinicamente, cientificamente, espiritualmente, não tinha mais jeito. Mas Jesus chegou e o morto ressuscitou. E ele sabia. Mas o que me traz a pulga atrás da orelha é: por que ele chora? Então, para essa pergunta, nós temos 2 respostas. Primeira resposta: Jesus chorou porque ele se compadeceu da dor das pessoas que estavam ali. Está aqui, ó. João 11:33 foi o primeiro que nós lemos. Então a resposta é essa aqui, ó. Jesus viu Maria chorando. Então já está lá, onde está? Onde que está? Está lá, vamos lá. Jesus viu Maria chorando. E viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Perguntou: onde foi que vocês sepultaram? Venha ver, Senhor. Todo mundo lá chorando. Versículo 35, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E aqui nós temos um grande ensinamento. Repita comigo assim: o meu Deus conhece os meus sentimentos e as minhas emoções. Aqui me dá um leque de coisas para falar. O primeiro mandamento do Novo Testamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força física, com a força da nossa alma. Ele está falando das emoções. E com toda a força do nosso intelecto e do nosso espírito. O nosso relacionamento com Deus tem que envolver corpo, espírito e alma. Porque o nosso Deus está muito interessado em que nós pensamos e em que nós sentimos. Eu posso confiar num Deus desse. Esse texto aqui, nessa primeira aplicação, porque são 2 respostas do porquê Jesus chorou. Ele chorou quando ele viu as pessoas sofrendo. Sabe o que isso nos ensina? Que o nosso Deus se preocupa com a dor das pessoas. Que o nosso Deus está interessado há muito tempo em ajudar as pessoas. Por isso que a gente põe uma pessoa aqui no altar. Eu não posso deixar um caso desse passar desapercebido. Numa história de vida que só pode ser Deus. Para livrar uma pessoa já praticamente com a cova aberta, pronto para ser morto, e chega aqui agora e fala: eu quero servir esse Deus, eu quero ser o melhor crente desse país, e eu vou dar tudo para Deus, porque o diabo só me enganou, não deu nada, agora eu vou amassar o inimigo, agora eu pulei para o exército de Deus. Porque Deus, o nosso Deus, gente, ou seja, aí, se eu sou uma pessoa que sirvo a Deus e eu não me interesso em ajudar pessoas, eu terei dificuldade. Então, não sei o que você faz, quanto tempo faz que você está na igreja, quais são as suas aptidões ou aspirações em vir para uma igreja. Mas independente se você se aprofundar ou não, vou te dizer algo. Se interesse por ajudar pessoas. Porque uma das coisas que mais nos traz bênção e nos fortalece na presença de Deus é o nosso interesse pela dor de pessoas
ao nosso lado. Até porque quando Jesus ele começa a pregar, ele fala disso. Quando os discípulos chegam até Jesus de João Batista, né? Vai lá ver se é ele mesmo que é o Messias. Pergunta para ele se é ele mesmo que havia de vir. Jesus fala assim, ó, vai lá e avisa o seu chefe, avisa o João Batista, que os cegos estão enxergando, que os coxos estão andando, que os leprosos estão ficando limpos. Olha o que ele, olha o time. Olha o relatório de Jesus. Eu estou ajudando as pessoas que não tem quem as ajude. Eu ensino para nós aqui, se compadeça das pessoas. A tua dor, você já tem falado para Jesus, você tem falado como fofoca para as pessoas que nada podem fazer por você. Você tem contado as suas dores, as tuas decepções, as tuas dificuldades, porque essa primeira aplicação nos ajuda a entender que o nosso Deus, Ele até chora quando nós estamos tristes por alguma coisa. Oh Deus. E às vezes eu vejo tanta gente que poderia crescer tanto na presença de Deus, mas não confia em Deus. Quer contar para os outros do lado. Quer jogar como vítima, assim, na rede social, no status, ou sei lá, quando põe no Facebook, que eu não olho isso. Hoje eu estou down. Hoje eu não estou bem. Corinthians perdeu. Não sei o que perdeu. Fiz uma fezinha na loteria, só perdi dinheiro. É o que tem aí fora. Mas você tem que saber disso. Teu Deus se preocupa muito com o estado do nosso coração. E quando nós não estamos bem, Ele está pronto para nos ajudar. Quer decolar na presença de Deus? Quer sentir intimidade com Deus? Se compadeça de pessoas que têm menos que você, que sofrem ao teu lado, e muitas vezes nós passamos para lá e para cá e não estendemos as mãos, gente. As pessoas estão pedindo socorro do nosso lado e a gente não está vendo, fingindo que não vê. Estamos entrando dentro da casa de Deus para receber o Espírito Santo, para poder indicar o caminho, para mudar a vida de alguém, e a gente fica ali 10 anos pedindo para nós, pedindo para nós, pedindo para nós. Olha as indicações do reino, olha o que o próprio Jesus fala em Lucas 14. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado. Um homem convidou Jesus para jantar na casa dele, comer. Aí Jesus entra lá tal, e fala assim para ele, ó, quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Quando você faz churrasco, você convida quem? Quando você faz almoço lá, alguma coisa, você convida quem? Eu sei que eu penso, eu vou convidar aqui o Juninho, quem sabe ele faz no domingo que vem, convida eu. Jesus falou assim, não convida ele não. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que essas pessoas que fazem o bem ressuscitar. Ou seja, esse ponto aqui ensina que nós devemos nos compadecer das pessoas que se encontram num momento pior do que o nosso. Eu ouvi tantos testemunhos já na igreja, gente, de gente que, né, como Deus falou para Jó, eu vou virar o cativeiro a hora que você orar pelos seus amigos, a hora que você orar, a hora que você fizer o bem, a hora que você fizer o bem. Muitas vezes a gente quer ir direto na fonte e Deus está falando, eu preciso te usar. Se preocupe com as pessoas que não podem e não conseguem chegar a mim, eu não tenho uma aliança com eles. Ajuda essas pessoas para que eu possa abençoar, para que eu possa mudar a vida delas. E aquilo que você está precisando, pode ficar tranquilo que eu vou mandar. Tem coisas que nós não precisamos nem orar. Tem coisa que nós não precisamos nem pedir, mas a nossa atitude já vai reverter para nós em vitória, em bênção. Está aqui o texto, se você fizer dessa forma, você será
abençoado. Para quem você tem orado? Qual o alvo das suas orações? Porque aqui nós eliminamos o espírito de egoísmo. Dá para minha família, dá para minha filha, dá para mim, dá para nós, dá só... Nós eliminamos isso aqui. Porque assim, ó, quando nós mudamos aqui para a visão celular, nós descobrimos que nós éramos o povo mais egoísta de cima da terra. Que depois de Jesus ter nos perdoado, colocado nosso nome no livro da vida, dado o Espírito Santo, nos tornado nova criatura, como filhos, para mudar uma região, nós começamos só a pedir para nós. E um monte de gente chorando e o nosso coração não compadecia. Então vamos mudar o nosso jeito de pensar, porque o nosso Deus ainda se compadece da dor das pessoas. Você ora para a polícia? Eu tenho testemunho de que todo crente que ora para a polícia, que a palavra de Deus ensina a orar pelas autoridades. Toda pessoa de Deus que ora para Deus abençoar a polícia, porque a polícia é um instrumento na mão de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Que o diabo vem para quê? Qual é a tríplice missão de Satanás? Roubar, matar e destruir. Outra vez, o diabo vem para quê? E a polícia trabalha para quê? Evitar o roubo, evitar a morte e evitar o dano. Então a polícia, sem saber, ela trabalha para Deus contra o inferno. E os policiais aqui, civil, militar, científica, federal, do mundo todo, depende da oração do povo de Deus. Porque todo mundo que eu conheço que ora com a polícia, todas as vezes que ele precisa, tem um policial do lado para ajudar ele. Todas as vezes. Todas as vezes. E assim a nossa vida vai tocando. Então, o que nós estamos entendendo nesse ponto... Vamos parar de orar, de pedir tantas coisas para nós. Estamos vivos, esperando o dia de nos encontrar com Deus. Sim, querendo e pela promessa, podendo ser abençoados. Mas no nome de Jesus, se você entender esse ponto, as suas bênçãos serão destravadas. Essa doença vai sair, essa doença missional não vai ficar mais na tua vida, porque nós somos um povo levantado para cuidar de pessoas que não estão sendo cuidadas. Amém? Então a primeira resposta a essa pergunta, por que Jesus chorou? É isso. Chorou porque ele se compadeceu com a dor das pessoas. Ele sabia, ele vou lá ressuscitar. Mas ele chorou, ele deixou ser envolvido com emoção. Isso nos ensina algo. Que ele se compadece sim. Que quando nós estamos com dor, quando nós estamos aflitos, é o melhor momento para se achegar a ele, porque ele está prontinho, pertinho, envolvendo os sentimentos junto. E a segunda resposta do porquê Jesus chorou, aí é uma resposta espiritual, é um significado espiritual. Jesus chorou também, porque a morte de Lázaro, naquele momento, simbolizava a morte de todo ser humano que morre sem Deus. Ele chorou porque na visão dele, ele via ali também a morte eterna. A Bíblia nos ensina que existe quantos tipos de morte? 3 tipos de morte. Morte física, que é a morte morrida, que é coração parar. A morte espiritual, né, que é a pessoa que vive sem aceitar Jesus, para Deus, espiritualmente está morto por causa do pecado original. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz, essa pessoa nasceu de novo. Agora ela é filho de Deus. Isso aqui machuca a gente que não entende a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos filhos de Deus, novas criaturas, quando nós reconhecemos que nós estávamos perdidos, precisávamos de um Salvador, e Jesus veio para nos salvar. Então nós acreditamos nisso pela fé. Jesus, o Senhor não morreu como um fato histórico, como um profeta, Tu és o Filho de Deus, como cantamos aqui. Incomparável, Filho do homem é Jesus, Ele é o Senhor, Ele morreu no nosso lugar, e quando nós reconhecemos isso, espiritualmente o nosso espírito ressuscita, e nós podemos ter ligação direta com Deus a partir e através do Espírito Santo. Amém? Então essa é a segunda morte. A pessoa que não aceitou Jesus, ela está espiritualmente morta. E a terceira morte que a Bíblia ensina é a morte eterna. É a morte da pessoa que morre sem Jesus, que não tem o nome no livro da vida. E no último dia, no juízo do trono branco, onde se encontrarão todo ser humano, todas as pessoas, os bons, os ruins, que viveram em todo o tempo,
que o ser humano habitou a terra. E aqueles que não foram encontrados com o nome no livro da vida serão apartados de Deus para sempre. Essa é a última morte, segunda morte. Então são esses 3 tipos de morte. Então quando nós tratamos de ressurreição, nós não estamos falando agora de ressurreição física, de coisas aqui. Nós estamos garantindo o nosso futuro nas mãos de Deus. E a segunda coisa porque Jesus chorou é porque Ele importa com isso. Jesus, Ele dá a vida dele para pagar o preço do nosso pecado, que era impagável. Isso está resolvido, gente. Isso vai ser o maior erro na vida de uma pessoa que estudou, que trabalhou, que lutou, que fez coisas tão boas, mas que viveu tantos anos sobre a terra e não reconheceu o sacrifício que Jesus fez em prol da nossa vida. E aí morre sem que o nome esteja no livro da vida. Então a ressurreição a crucificação é para resolver a nossa questão. Você já pensou que Jesus não precisava morrer na cruz? Que Jesus não precisava morrer na cruz e ressuscitar para ter o poder que Ele tem? Que Jesus não precisava ter passado pelo Calvário para ressuscitar Lázaro? Que Jesus não precisava disso para ser Jesus? Ele já era Jesus. Ele já era o Filho de Deus. Ele já tinha o poder. E quando Ele faz isso, Ele faz por minha causa e por tua causa. Ele paga esse preço com a própria vida por nossa causa, porque Ele é justo. Porque se Ele chegar lá e falar, Satanás, eu não quero nem saber, você está com a chave aí do inferno, da morte, daqui não dá, mas Deus é justo. E quando Ele vai lá para pegar as chaves das mãos do inimigo, nos 3 dias que o corpo fica morto, mas em espírito Ele vai às regiões mais baixas da terra, e toma o controle da morte, do inferno, Ele fala, não, Satanás, você matou uma pessoa inocente. Eu nunca pequei. E quem nunca peca, tem direito à ressurreição. Me dá aqui a chave, põe a cabecinha aqui e acabou para você. Então quando nós aceitamos Jesus, o sangue que foi vertido no Calvário lava os nossos pecados. E ainda que nós vivamos como pecadores, porém somos pecadores redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro e justificado diante de Deus. Por isso que você tem que aceitar Jesus. Mas esse milagre foi um divisor de água na sociedade. Quando Ele faz esse milagre, um monte de gente crê nele e um monte de gente não crê nele. Quando Ele faz esse, porque esse é uma hora, até ali, um maior milagre. Pô, já ressuscitou aqui um pouco, tal. O filho da viúva de Naim, talvez 12 ou 24 horas, mas esse com 4 dias, não. Então isso mexe com o povo. E aí um monte de gente crê. E um monte de gente sai correndo e fala, vamos entregar ele para os líderes religiosos. E daqui a pouquinho ele já está preso, sendo crucificado. Isso nos ensina que diante de milagre, que diante de uma palavra como essa, tem um povo que toma uma atitude para servir Jesus. E tem um povo que fala, eu não quero nem saber disso, conversa fiada para mim. De que lado você está? Mas o que importa para nós é a aplicação desse texto para os nossos dias hoje. Até aqui eu expliquei a morte, o contexto do que aconteceu lá. O que Deus quer para nós hoje com relação a esse milagre? Primeira coisa, Jesus fala assim, quando Ele chega diante daquela gruta, que eles colocavam as pessoas em buracos feitos nas rochas. Então Ele chega diante daquele buraco, daquele sepulcro, e Ele fala isso aqui, ó. Tira a pedra. E quando Ele está falando assim, tira a pedra, para nós representa os obstáculos que impedem as pessoas de se achegarem a Jesus. Jesus não tira essas pedras. Ele pode estar diante de uma pessoa, mas muito necessitada. Ele não tira a pedra. O trabalho de tirar pedra é trabalho de discípulo, é trabalho de seguidor de Jesus, é trabalho de quem serve Jesus. Ele chega, ele podia dar uma ordem até para a própria pedra sair daí, ser desfarelado. Mas Ele fala, tira essa pedra. E as pedras para nós simbolizam
as dificuldades que as pessoas têm de se achegar até Deus. Aí, você acha que uma pessoa não quer Deus? Você acha que uma pessoa que sofre, ela não quer Deus? Tem alguns que realmente não querem, mas a maioria quer Deus. Mas você sabia que existe pedras que são obstáculos que não permitem que as pessoas venham até Deus? E você sabe perfeitamente quem é que faz isso, quem é que tira essas pedras. Às vezes é uma religião, às vezes a pessoa opta por uma religião errada. Eu já vi gente sair da igreja, pegar um cultaço, um ensino muito esclarecedor para ela. Você vai aceitar Jesus? Não, porque eu dei uma palavra para minha vozinha, ela é muito devota da nossa não sei o quê, e eu dei uma palavra para ela, eu não posso. Então a gente tem que respeitar. Agora você precisa entender que quando você conhece a verdade que liberta, você precisa quebrar tudo que é pacto que tem por aí. Porque só um que dá certo. Não são vários caminhos que levam a Deus. Não, Senhor. Só existe um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo, o mediador entre os homens e Deus. Só que para as pessoas chegarem até Deus, a igreja tem uma função. A igreja precisa remover pedras. A igreja precisa esclarecer. O servo de Deus, os seguidores, os discípulos de Jesus precisam remover as pedras. Pessoas até querem. Eu lembro que em alguma reunião por aí eu disse, olha, Caraguatatuba, em cada casa de Caraguatatuba tem uma pessoa clamando por Deus, mas não sabe onde encontrar Deus. Se nós não formos lá fora remover as pedras, as pessoas não conseguirão chegar até Deus. Você não veio aqui porque você precisa de Jesus. Você está num lugar onde você pode sair salvo daqui hoje. Mas você precisa entender que é uma função. Por isso nós colocamos esse nome. Jesus, ele pode. A segunda coisa que ele fala é, Lázaro, vem para fora. Porque quem ressuscita é ele. Quem faz o milagre é ele. Quem torna uma pessoa pecadora para novo convertido, para nova criatura, é só ele. Mas para isso acontecer, alguém tem que tirar a pedra. Mas para isso acontecer, alguém tem que avisar, tem que falar. Tem que remover esses obstáculos. E às vezes, não é só a religião errada, como eu escolhi errado lá atrás. Porque eu fui espírita, porque eu aprendi aquilo. Vamos lá, o que tem que fazer? Fumar isso aí? Tem que tomar esse sangue? O que faz aqui? Bater esse tabaco? É porque eu não tinha direção. Sabe por quê? Porque as igrejas estavam fechadas em quatro paredes, aleluia, aleluia, chorando. E ninguém queria tirar a minha pedra. As pessoas respeitavam demais. Tem coragem para tudo, e eu clamando por Deus, precisando de Deus, que só Deus poderia dar jeito da minha vida e me fazer estar aqui hoje, senão eu já teria morrido igual a Ricardo. Aí alguém um dia, lá na última instância do mundo espiritual, falou, rapaz, você precisa ir para a igreja. Deus deu coragem para alguém falar. Eu falei, mas igreja? Não quero. Ele falou, é a tua última chance de ser alguém na vida. Você consegue entender isso? Jesus faz qualquer tipo de milagre. Mas para ele estar cara a cara com alguém que precisa do milagre, nós temos que tirar pedras do caminho. Não podendo ter medo. Para tirar pedra tem que fazer força. Para tirar pedra tem que sair do comodismo. Para empurrar a pedra, e eram pedras pesadas, grandes, rodas, que empurravam para lá, às vezes pedras mesmo, que tinham que ser arrastadas ou carregadas. Entendeu? Porque é difícil trabalhar desse jeito, mas isso é o que Deus requer de nós. Às vezes, as pedras são a própria família. Eu tenho visto muitas vezes isso. As pessoas não conseguem permanecer. Às vezes as pessoas pulam fora do caminho da salvação por causa da família. Olha, a família, depois de Deus, é a coisa mais importante que nós temos. É muito bom, né? Mãe, pai, esposa, esposo, filhos, tio, primos. Mas também família tem sido um motivo de causar muitos traumas.
Mas também família tem sido motivo de muita rejeição. Pais que abusam de filhos, filhos que matam os pais, uma competição ali velada na família, que um quer ser melhor do que um, outro quer ser melhor do que o outro. Então não estou querendo colocar um ponto de interrogação, não. Estou querendo dizer que a tua família ela não pode ser uma pedra de obstáculo para você servir a Deus. Porque isso aqui é coisa individual e particular, salvação é individual. Nós vimos aí agora, eu li a notícia ontem de que são 129 milhões de pessoas no mundo agora com crise depressiva e de ansiedade, por causa do fique em casa. Por causa da pandemia, 129 milhões de novos casos de enfermidades emocionais, depressão e ansiedade. 129 milhões a mais, porque ficaram dentro de casa. Marido com a mulher, ficar tudo depressivo. Violência contra a mulher aumentou assim consideravelmente. Então, gente, alto lá, nós amamos sim, mas por favor, não perde a tua comunhão com Deus por causa de família, por causa de ninguém. Quem morreu por você foi Jesus. Poderia falar muita coisa, às vezes o vício. Eu já perdi gente na igreja aqui por causa de jogo de baralho. É pecado jogar baralho? É pecado jogar baralho? Pô, você jogar aqui com os irmãos brincando aqui, né? Você passar o tempo ali. Mas você ficar a noite inteira numa jogatina, dando teu salário lá. A pessoa não conseguiu orar 5 minutos aqui, mas facilidade de qualquer dia da semana de ficar no fundo de uma casa, jogando baralho, valendo dinheiro, vício. Derrubou a pessoa. Às vezes o vício é bebida. Às vezes o vício é droga, às vezes é sexo. São pedras que muitas vezes devem ser removidas por alguém que já está há mais tempo na presença de Deus. E a gente poder explicar. Por isso que a gente trabalha no modelo celular, transformando pessoas simples em grandes líderes que estão removendo pedras. E muita gente tem se achegado a Deus por causa dessa forma de trabalho. E a última coisa que ele fala. Ele chega até o túmulo e diz, tira a pedra, serviço da igreja. Remove as pedras, dificuldades, obstáculos, os ensinos errados. E aí o milagre é com ele. Jesus, está aqui, ó. É câncer. Está aqui, ó. As portas estão fechadas. É tantos anos na macumba. É tantos anos fazendo. Agora é contigo. Nós removemos a pedra, trouxemos, você pode ficar tranquilo que o milagre ele vai fazer. E a última coisa que ele faz é isso aqui, ó. Lázaro, vem para fora. Quando ele sai para fora, na cultura judaica, eles tinham enfaixado ele. E ele fala assim, tirem as faixas. Retira as faixas. Ou seja, o mesmo que começa, termina o trabalho. As igrejas pararam por aí porque orava, Deus salva, salva, salva esse lugar. Às vezes apareciam lá, a pessoa, Deus fazia o milagre, a pessoa nascia de novo. E a gente falava assim, ó, tchau amigo, volta aí no domingo que vem aí, cara, nunca mais volta. Porque assim como o trabalho de retirar a pedra ou de retirar as faixas, é trabalho meu e teu. E retirar as faixas significam tirar as marcas da morte. Todo mundo que vem para Jesus vem com marcas de morte. A velha mentalidade, os hábitos errados. Eu já vi gente que teve tudo para ser um grande homem de Deus, mas não conseguia orar. Porque a vida toda só falou palavrão, só falou bobagem. Agora você precisa mudar. Porque um homem de Deus, ele não fala isso. Eu sei que você foi treinado pelo mundo. Imagina o que o Ricardo ouviu, né? Quando a pessoa toma uma atitude, ela quer, ela põe aquilo no coração, não é cultura, não é hábito do mundo, não é presença espiritual do mal, não importa o que é. Jesus já quebrou tudo lá na cruz do Calvário e Ele tem poder suficiente para transformar uma velha criatura numa nova criatura. Esse é o nosso trabalho. Os mesmos que afastaram a pedra são os que tiram as faixas, que dão vistas novas para esse povo. Nós temos gente aqui fazendo uma obra maravilhosa de Deus. Assim nós acreditamos que nós vamos
deixar um legado, que nós vamos fazer algo a mais do que fizeram por nós ou se estavam fazendo por aí. Tem gente que nem gosta que a gente fala assim, né? Vocês vão ganhar porque vocês... Não é isso que nós entendemos. E nós cansamos de ficar sentado ouvindo alguém pregar. Nós entendemos que existem pessoas morrendo do nosso lado, nosso coração começou a se compadecer com essas pessoas. E nós aprendemos que o nosso Deus, Ele não retira, Ele não aparece para as pessoas, não. Ele precisa de mim. Ele precisa da igreja que vai lá e retira a pedra. Aí o milagre é com Ele. E depois que acontece o milagre, eu tenho que cuidar dessa pessoa. Eu tenho que tirar as marcas da morte. Eu tenho que ensinar ela. Não, agora você não é mais Ave Maria agora. Não, você fala direto com Ele. Não é mais mandinga. Não é karma. Não é nada disso. Agora, é falar com Ele como você fala comigo. Porque Ele nos tem por amigos. Porque Ele sente as mesmas emoções que nós. Ele viveu num corpo como esse. Ele nos entende. E o que Ele mais quer é que você dê para Ele uma hora com qualidade no teu dia. Fecha a porta do quarto e a Bíblia diz o quê? Fala em secreto com Deus, que já está lá te esperando. Assim nós vamos retirando, por favor. Igreja, você já pensou que diante de tantas ofertas no mundo, a coisa mais privilegiosa, a coisa mais gostosa, é fazer parte da salvação do mundo? Que a coisa mais motivadora na nossa vida não é ganhar um dinheiro aqui ou alguma conquista pessoal ali, se bem que isso é legal, mas dura muito pouco. Que o maior privilégio de viver é poder contribuir com a salvação de alguém. Se nós não entendermos, você vai ter dificuldade no processo. Porque qualquer obstáculo vai te parar também. Porque qualquer problema vai te parar também. E Deus nos chamou para passar por sobre os obstáculos. Porque nós já estamos na presença de Deus. O Espírito Santo é dado como dinamite para que nós possamos fazer aquilo que só a igreja pode fazer. A Adaque aprendeu isso. Ela deixou de ser uma igreja que só tomou posse da salvação, mas ela aprendeu a ser uma igreja de colaboradores do reino de Deus. Quando nós falamos, vai para uma célula. Quando nós falamos, vamos fazer célula. E tem pessoa que se sente ofendida. Poxa, mas é porque é assim. O processo, ainda que já tenha passado de 4 dias, ainda que o quadro seja irreversível, quando a igreja participa junto com Deus, não há quem fique morto. Toda pessoa pode ser alcançada. Nós acreditamos nisso. Então isso você precisa pensar. Essa palavra vem, não é para fazer um afago no teu ego, não. Deus vai te abençoar, conforme nós lemos aqui, quando nossas intenções e interesses estiver voltado totalmente para o reino de Deus. E nós fizemos a nossa parte, não só de ouvir a Bíblia, não só de falar versículos decorados, mas saber qual é o papel da igreja nesse dia. Nós vamos ser e vamos viver como mais do que vencedores. Amém? Posso orar nesse sentido hoje? Fique em pé em nome de Jesus.